Capítulo 2. Enfim, que havemos de pregar hoje aos peixes? Nunca pior auditório. Ao menos têm os peixes duas boas qualidades de ouvintes: ouvem e não falam. Uma só coisa pudera desconsolar ao pregador, que é ser ingente os peixes que se não há de converter. Mas esta dor é tão ordinária, que já pelo costume quase se não sente. Por esta causa não falarei hoje em céu nem inferno, e assim será menos triste este sermão, do que os meus parecem aos homens, pelos encaminhar sempre a lembrança destes dois fins. Vós estes saltere. Haveis de saber, irmãos peixes, que o sal, filho do mar como vós, tem duas propriedades, as quais em vós mesmos se experimentam: conservar o são e preservá-lo para que se não corrompa. Estas mesmas propriedades tinham as pregações do vosso pregador Santo Antônio, como também as devem ter as de todos os pregadores. Uma é louvar o bem, outra repreender o mal. Louvar o bem para o conservar e repreender o mal para preservar dele. Nem cuideis que isto pertence só aos homens, porque também nos peixes tem seu lugar. Assim diz o grande doutor da Igreja São Basílio: non carpere solum, reprehenderoque possumus piscis, sed sunt in illis, et que prosequenda sunt imitatione. Não só há que notar, diz o santo, e que repreender nos peixes, senão também que imitar e louvar. Quando Cristo comparou a sua igreja à rede de pescar, Segene mise in mare, diz os pescadores, recolheram os peixes bons e lançaram fora os maus. Elegerunt bonus in vassa, malus autem foras miserunt. E onde há bons e maus, há que louvar e que repreender. Suposto isto, para que procedamos com clareza, dividirei, peixes, o vosso sermão em 2 pontos. No primeiro, louvar-vos-ei as vossas virtudes. No segundo, repreender-vos-ei os vossos vícios. E desta maneira satisfaremos as obrigações do sal, que melhor vos está ouvi-las vivos que experimentá-las depois de mortos. Começando, pois, pelos vossos louvores. Irmãos peixes, bem vos puder eu dizer que entre todas as criaturas viventes e sensitivas, vós fostes as primeiras que Deus criou. A vós criou primeiro que as aves do ar, a vós primeiro que aos animais da terra, e a vós primeiro que ao mesmo homem. Ao homem deu Deus a monarquia e o domínio de todos os animais dos 3 elementos, e nas provisões em que o honrou com estes poderes, os primeiros nomeados foram os peixes. Ut presit piscibus maris et volatibus celi, et bestis universeque terre. Entre todos os animais do mundo, os peixes são os mais e os peixes os maiores. Que comparação tem em número as espécies das aves e as dos animais terrestres com as dos peixes? Que comparação na grandeza o elefante com a baleia? Por isso Moisés, cronista da criação, calando os nomes de todos os animais, só ela nomeou pelo seu. Crevit Deus, set grandi. E os 3 músicos da fornalha da Babilônia o cantaram também como singular entre todos. Benedicte, sed et omnia que moventur in ax Domino. Estes e outros louvores, essas e outras excelências de vossa geração e grandeza, vos pudera dizer, ó peixes. Mas isto é lá para os homens que se deixam levar destas vaidades, e é também para os lugares em que tem lugar a adulação,
e não para o púlpito. Vindo, pois, irmãos, as vossas virtudes, que são as que só podem dar o verdadeiro louvor, a primeira que se me oferecem aos olhos hoje é aquela obediência com que, chamados, acudistes todos pela honra de vosso Criador e Senhor, e aquela ordem, quietação e atenção com que ouvistes a palavra de Deus da boca de seu servo Antônio. Ó grande louvor, verdadeiramente para os peixes, e grande afronta e confusão para os homens. Os homens perseguindo a Antônio, querendo-o lançar da terra e ainda do mundo, se pudessem, por que lhes repreendeu seus vícios? Por que lhes não queria falar à vontade e condescender com seus erros? E no mesmo tempo, os peixes, em inumerável concurso, acudindo à sua voz e atentos e suspensos às suas palavras, escutando com silêncio e com sinais de admiração e assenso, como se tiveram entendimento. O que não entendiam, quem olhasse neste passo para o mar e para a terra, e visse na terra os homens tão furiosos e obstinados, e no mar os peixes tão quietos e tão devotos, que havia de dizer? Poderia cuidar que os peixes irracionais se tinham convertido em homens, e os homens não em peixes, mas em feras. Aos homens deu Deus uso de razão, e não aos peixes, mas neste caso os homens tinham a razão sem o uso, e os peixes o uso sem a razão. Muito louvor mereceis, peixes, por este respeito e devoção que tivestes aos pregadores da palavra de Deus, e tanto mais, quanto não foi só esta vez em que assim o fizestes. E a Jonas, pregador do mesmo Deus, embarcado em um navio, quando se levantou aquela grande tempestade. E como trataram os homens? Como trataram os peixes? Os homens lançaram-no ao mar a ser comido dos peixes, e o peixe que o comeu levou-o às praias de Nínive, para que lá pregasse e salvasse aqueles homens. É possível que os peixes ajudam a salvação dos homens, e os homens lançam ao mar os ministros da salvação? Vede, peixes, e não vos venha vanglória. Quanto melhores sois que os homens! Os homens tiveram entranhas para deitar Jonas ao mar, e o peixe recolheu nas entranhas a Jonas, para o levar a vivo à terra. Mas por que nestas duas ações teve maior parte a onipotência que a natureza, como também em todas as milagrosas que obram os homens? Passo às virtudes naturais e próprias vossas. Falando dos peixes, Aristóteles diz que só eles, entre todos os animais, se não domam nem domesticam. Dos animais terrestres, o cão é tão doméstico, o cavalo tão sujeito, o boi tão serviçal, o búzio tão amigo, ou tão lisonjeiro. E até os leões e os tigres com arte e benefício se amansam. Dos animais do ar, afora aquelas aves que se criam e vivem conosco, o papagaio nos fala, o rouxinol nos canta, o açor nos ajuda e nos recreia, e até as grandes aves de rapina, encolhendo as unhas, reconhecem a mão de quem recebem o sustento. Os peixes, pelo contrário, lá se vivem nos seus mares e rios, lá se mergulham nos seus pegos, lá se escondem nas suas grutas, e não há nenhum tão grande que se fie do homem, nem tão pequeno que não fuja dele. Os autores comumente condenam esta condição dos peixes e a deitam a pouca docilidade ou demasiada bruteza. Mas eu sou de muito diferente opinião. Não condeno, antes louvo muito aos peixes que este seu retiro, e me parece que, se não for a natureza, era grande prudência. Peixes, quanto mais longe dos homens, tanto melhor. Trato e familiaridade com eles, Deus vos livre.
Se os animais da terra e do ar querem ser seus familiares, façam-no muito embora, que com suas pensões o faze. Cante-lhes aos homens o roxinol, mas na sua gaiola. Diga-lhes ditos o papagaio, mas na sua cadeia. Vá com eles à caça o açor, mas nas suas pioses. Faça-lhes bufonarias o búgio, mas no seu cepo. Contente-se o cão de lhes roer um osso, mas levado onde não quer pela trela. Preze-se o boi de lhe chamarem formoso ou fidalgo, mas com o jugo sobre a cerviz, puxando pelo arado e pelo carro. Glorie-se o cavalo de mastigar freios dourados, mas debaixo da vara e da espora. E se os tigres e os leões que lhe comem a ração da carne que não caçaram no bosque, sejam presos e encerrados com grades de ferro. E, entretanto, vós, peixes, longe dos homens e fora dessas cortesanias, vivereis só convosco, sim, mas como peixe na água. De casa e das portas adentro tendes o exemplo de toda esta verdade, a qual vos quero lembrar, porque há filósofos que dizem que não tendes memória. No tempo de Noé, sucedeu o dilúvio que cobriu e alagou o mundo, e de todos os animais, quais livraram melhor? Dos leões escaparam 2, leão e leoa, e assim dos outros animais da terra. Das águias escaparam 2, fêmea e macho, e assim das outras aves. E dos peixes? Todos escaparam, antes não só escaparam todos, mas ficaram muito mais largos que dantes, porque a terra e o mar, tudo era mar. Pois se morreram naquele universal castigo todos os animais da terra e todas as aves, por que não morreram também os peixes? Sabeis por quê? Diz Santo Ambrósio, porque os outros animais, como mais domésticos ou mais vizinhos, tinham mais comunicação com os homens. Os peixes viviam longe e retirados deles. Facilmente pudera Deus fazer que as águas fossem venenosas e matassem todos os peixes, assim como afogaram todos os outros animais. Bem o experimentais, a força daquelas ervas com que, infeccionados os poços e lagos, a mesma água vos mata. Mas como o dilúvio era um castigo universal que Deus dava aos homens por seus pecados e ao mundo pelos pecados dos homens, foi a altíssima providência da divina justiça que nele houvesse esta diversidade ou distinção, para que o mesmo mundo visse que da companhia dos homens lhe viera todo o mal, e que por isso os animais que viviam mais perto deles foram também castigados, e os que andavam longe ficaram livres. Vede, peixes, quão grande bem é estar longe dos homens. Perguntado um grande filósofo qual era a melhor terra do mundo, respondeu que a mais deserta, porque tinha os homens mais longe. Se isto vos pregou também Santo Antônio, e foi este um dos benefícios de que vos exortou a dar graças ao Criador, bem vos pudera alegar consigo que quanto mais buscava a Deus, tanto mais fugia dos homens. Para fugir dos homens, deixou a casa de seus pais e se recolheu a uma religião onde professasse perpétua clausura. E porque nem aqui o deixavam, os que ele tinha deixado, primeiro deixou Lisboa, depois Coimbra e finalmente Portugal. Para fugir e se esconder dos homens, mudou o hábito, mudou o nome, e até a si mesmo se mudou, ocultando sua grande sabedoria debaixo da opinião de idiota, com o que não fosse conhecido nem buscado, antes deixado de todos, como lhe sucedeu com seus próprios irmãos no capítulo geral de Assis. De ali se retirou a fazer vida solitária em um ermo, do qual nunca saíra, se Deus como por força o não manifestara.
E por fim acabou a vida em outro deserto, tanto mais unido com Deus, quanto mais apartado dos homens.